Olá, lindo. Boa noite, deputada. Tá me Boa. escutando bem? Tô bem, tô bem. Queria dizer da minha alegria de poder estar aqui com você, viu? Um professor assim como eu, da rede estadual, né? Um escritor, alguém muito preocupado com a fome, preocupado com a situação do brasileiro e paraibano. Então, estou muito honrada de poder estar aqui com você. Deputada, eu que agradeço. Eu quero mandar um abraço também para Elisângela e para Leandro Lubrititas, que foram as pessoas que intermediaram, né? E fizeram acontecer essa conversa que a gente vai ter agora. É um projeto que eu já venho desenvolvendo há mais de um ano, que é levar o que as pessoas pensam, às vezes algumas figuras políticas, outras não, mas eu acho que o mais importante é levar para o público o que elas pensam. E agradecer também à senhora por ter aceitado o convite para a gente conversar. Eu estou feliz de você ter me dado essa honra, da gente poder discutir um pouco aqui. Eu sei que você é um amante da história, né? Gosta muito de história, tem um livro maravilhoso, Caranguejo Santo. Então, Isso. vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Deputada, como a senhora está a primeira vez aqui no Live Entrevista, a gente tem sempre uma pergunta básica. Nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Maria Aparecida Ramos? Eu sou essa pessoa aí, Maria Aparecida Ramos. Todo mundo me conhece por Cida Ramos. Eu costumo me apresentar como mulher, mãe, pessoa com deficiência, professora da Universidade Federal da Paraíba e alguém que desde os 14 anos de idade procura ter uma atuação política. Eu venho das lutas sociais, dos movimentos sociais. Eu fui de centro acadêmico, diretório central dos estudantes. Eu fui presidente do sindicato dos professores por 3 gestões, né? E sou essa pessoa que acorda e luta diariamente para fazer da política um instrumento de mudança, de poder alterar, contribuir para alterar a vida das pessoas. A senhora tem uma trajetória acadêmica invejável. Quais foram as principais dificuldades que a jovem sapiens enfrentou para chegar onde chegou? Primeiro, dizer que desde a vinda de Sapé para cá, foi algo extremamente persistente. Eu tive muita resiliência, porque eu tive paralisia infantil aos 3 anos de idade. Eu sou filha de um caminhoneiro e uma dona de casa que teve 13 filhos. Meu pai queria muito um filho homem que nunca veio. Acabou, somos 7 mulheres, né? E minhas irmãs, quando completavam o 2º grau, vinham estudar em João Pessoa, porque meu pai ele não tinha muita instrução, mas ele valorizava muito o ensino. E quando chegou a minha vez, foi algo muito complicado, porque meus tios, todo mundo tinha uma opinião, dizia, não, o que é que essa menina vai fazer lá em João Pessoa, cidade grande, é melhor fazer, dar uma máquina de costura, cada um que desse uma opinião. E eu era alguém que sempre gostei muito de livros, sempre lia muito, né? E eu tive uma avó que foi maravilhosa, ela fincou o pé e disse, não, ela vai estudar como todo mundo. Então, a primeira dificuldade se apresentou aí, né? Depois que eu vim, que eu fiz vestibular, que passei, que fazer a universidade, você sabe que eu entrei em 83 na UFPB, então, era uma universidade que, do ponto de vista da acessibilidade, se hoje ainda tem dificuldades, em 1983 era bem mais difícil, né? Não tinha nem se discutia muito isso. Então, as dificuldades que eu enfrentei na universidade foi isso. Eu morava em Cruz das Armas, andava 3 quarteirões para poder pegar 2 ônibus e ir para a universidade, e ali eu ia rezando para que o restaurante universitário, a política de assistência estudantil, ela se efetivasse. Né? Então, isso foi importante porque a universidade, eu costumo dizer que ela me deu régua e compasso.
ela me fez entender o mundo, a vida, as relações humanas e sociais, né? E ela me fez lutar para poder permanecer na universidade, lutar pelo restaurante gratuito, pela universidade pública gratuita. E, ao fazer isso, eu pude me constituir como uma das lideranças do movimento estudantil. E aí o preconceito sempre aparece. Eu lembro quando eu fui candidata a presidente do DCE, a chapa concorrente ela botava a figura da tartaruga e do coelho, né? E eu seria a tartaruga. Só que o mundo ele foi feito para todos, né? E a vida também. Não existe limite às pessoas. E eu tenho a honra de dizer que eu fui uma das presidentes de DCE mais atuantes da história daquela universidade. Então, assim, essa minha trajetória de depois fazer mestrado, concurso para professora, né? E sempre com muita dificuldade, muita superação, né? Muita luta, mas eu costumo dizer que tudo isso é uma trajetória que valeu muito a pena. É muito dessa sua trajetória, a senhora, vem de lutas. Vamos falar de adversários, né, que em algumas situações são adversários mesmos. As pessoas a tratavam com certo desprezo pela sua condição de deficiente, dizer, não, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. E algumas se deram mal? Sim, sim, tratavam sim, e se apresentavam. Eu acho que não é nem o desprezo, é a invisibilidade de querer, porque eu acho assim, que as pessoas, elas, quando vem uma pessoa com deficiência, elas sentem uma certa compaixão, né? Mas quando uma pessoa com deficiência se coloca, e principalmente na cena política, porque a política, eu digo institucional, partidária, é algo muito duro para as mulheres e para uma mulher com deficiência ainda mais, né? Porque o tempo é diferente, a estética é diferente, né? Então, poder uma mulher com deficiência se colocar, ter posições, disputar essas ideias, essas suas posições políticas, é algo que assusta, né? E é algo que de uma reação imediata das pessoas, principalmente que trazem um preconceito muito forte dentro de si, então elas exacerbam, elas colocam para fora tudo aquilo de mesquinhez que um ser humano é capaz de realizar, porque eu digo que a gente, qualquer ser humano tem uma capacidade imensa de realizar coisas boas, mas também quando quer destruir a autoestima, quando quer atingir outro ser humano, consegue fazê-lo de forma muito violenta, né? Então, até hoje, essa questão ela se apresenta. Eu lembro, Arlindo, que quando eu assumi o meu mandato, né, teve a primeira fala, a primeira intervenção minha no plenário, teve um deputado que chegou para mim e chegou no plenário e disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, fale com doçura, não fale com essa voz, com essa que dá a sensação ele queria dizer de firmeza, né? E eu dizia a ele, meu amigo, de onde eu venho, eu aprendi a falar assim, para eu poder ser ouvida, né? Para eu poder garantir meu espaço, porque o que faltou nas pernas, eu te digo, Arlindo, sobrou na firmeza e na vontade de realizar coisas. Deputada, eu sou professor, a senhora também é professora, e a gente lida também, às vezes, com algumas situações de deficientes em sala de aula. E a gente tem uma barreira também da mãe, dos familiares, tratar como coitadinhos. Que conselho também como professora, e a senhora na condição de deficiente, daria para essas mães não tratar os filhos como incapazes totalmente e como coitadinhos, que em algum momento eles vão enfrentar o dia a dia cruel. O que eu dou é que trate como qualquer outro ser humano. Trate seu filho como trata os demais filhos, né? Atribua a ele tarefas e responsabilidades e faça com que ele entenda que ninguém morre em vida,
que a vida ela foi feita para todos e que a deficiência é algo sempre coletivo e não individual, porque ninguém pode dizer o limite de outra pessoa, de outro ser humano, né? O homem é capaz de coisas grandiosas, como é capaz também de realizar coisas terríveis. Então, assim, o que limita a minha vida e dos demais, das demais pessoas com deficiência são as barreiras atitudinais, né? A forma como as pessoas nos tratam, né? O que limita o nosso ir e vir para uma pessoa com deficiência física é o poder público não adequar as calçadas, é o poder público não colocar ônibus com plataformas, com capacitar motoristas para que respeite a pessoa com deficiência, porque todo mundo na vida ela enfrenta dificuldades e tem atalhos. Então, a cidade e o poder público, e eu digo a sociedade, é quem limita muito a pessoa com deficiência. Então, entender que a deficiência não é algo que pode ser tratado individualmente, se a gente faz assim, a gente maltrata muito a pessoa com deficiência, os familiares, porque é muito duro, né, para uma mãe, para um pai, você sempre projeta algo para o filho e um filho nascer com uma deficiência numa sociedade extremamente preconceituosa. Então, para um pai, para uma mãe, é muito difícil, primeiro, é um choque muito grande, né? Mas eu digo a todos os pais que têm filhos com deficiência e diga aos filhos com deficiência que ninguém morre em vida. Então, você precisa entender que você tem seu espaço, que você precisa viver, né? E viver de forma plena. Precisa ter acesso à educação, à cultura, ao esporte. Então, o que eu poderia dizer é isso, faça com que a pessoa se sinta incluído, que se sinta como um ser humano e não como alguém, um extraterrestre, ou como alguém estranho, né? Como eu costumo dizer, como um Gulliver, que onde chega ou está fora de tempo, de compasso, de espaço, né? Porque Gulliver, ele chega na cidade, ele é um gigante na cidade, num mundo onde as pessoas são menores. E ele vai para outro canto, ele é menor no mundo, né? Então, é sempre essa sensação. A sua escolha acadêmica esteve associado às suas lutas sociais? Foi uma escolha muito baseada na minha militância. Eu comecei a militar no movimento estudantil secundarista, isso teve uma influência muito grande, né? Eu escolhi serviço social quando o diretor da escola que eu estudei, professor Robertson, que era no antigo 2001, ele dizia, você tem que ir para a área do direito, porque tem tudo a ver com você. E outros professores, eu tive professores excelentes na área de física, de química, e eu tinha um forte muito grande, eu diria assim, uma aptidão para a área de física. Eu ganhava simulados, eu tirava notas excelentes, né? E tinha professores que diziam, vá fazer física, vai estudar nessa área. E acabou eu indo para a área de humanas, de serviço social, e depois fui ser professora. Eu costumo dizer que eu sou professora por vocação, por convicção, né? Eu sempre assumi cargos públicos, mesmo na universidade, quando eu fui diretora de centro, chefe de departamento, coordenadora de pós-graduação, e nunca deixei de dar aula. Fui secretária de Estado, afastada, mas continuava dando aula. E mesmo como deputada, eu costumo dar aula, porque eu quero sempre lembrar que eu apago o giz na universidade, né? E eu gosto muito de dar aula porque eu escuto muito os alunos nesse processo de aprender, tanto eu falo como eles falam, e eu absorvo a crítica construtiva, que é algo sempre importante para um parlamentar ou para quem está em postos aí de comando.
A senhora foi secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba no governo Ricardo Coutinho. Quais projetos implementados a senhora discorreria agora que a senhora levou à Paraíba, que estão implementados agora, servindo a população paraibana? Eu tive a alegria, eu diria, e a honra de poder ser alguém que, ao mesmo tempo que estudou, que sistematizou as políticas públicas, eu tive o privilégio de, como professora, fazer doutorado, estudar isso, e como secretária de Estado, juntar a execução. Então, eu tanto elaborei como eu executei. Eu tive a oportunidade de implementar programas como Cidade Madura, que são condomínios de 40 casas, toda adaptada para o idoso, com centro de convivência, com horta, com redário, com pistas para eles se exercitarem, academia, né, posto de saúde, centro de convivência, tudo nos padrões do que determina, né, a política nacional do idoso. Então, é algo que eu me orgulho muito, né, o Cidade Madura, mas eu me orgulho muito dos restaurantes populares, né, da política de segurança alimentar que nós implementamos na Secretaria de Desenvolvimento Humano, os restaurantes populares, as casas de acolhidas para crianças vítimas de violência doméstica e abuso sexual, o cartão alimentação, que é um cartão destinado àquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, de pobreza mesmo, e que às vezes falta até um dinheiro quando o filho pede uma comida e a mãe não tem. Às vezes esse cartão, ele dá oportunidade para que aquela mãe, naquele momento de sufoco, vá no mercadinho, faça suas compras e volte para casa para dar um cuscuz, um ovo, um biscoito a um filho. Então, é algo que eu me orgulho muito, né? O projeto Acolher, que coloca recursos nos abrigos de idosos, né? Ter efetuado e sistematizado a política de assistência social. Quando eu assumi a secretaria, não existia nem o marco teórico legal, né? Não existia, do ponto de vista da legislação, nada na política de assistência social. E nós deixamos ela, quando eu saí, eu consegui formatizar essa política pública, deixei com todas as questões do cofinanciamento, do marco legal, todo organizado. Então, expandi os centros de referência de assistência social por toda a Paraíba, fiz a regionalização dos serviços. Então, é algo de que eu posso dizer que eu me orgulho muito do que eu construí na Secretaria de Desenvolvimento Humano, porque esse é um trabalho que foi muito reconhecido pelos órgãos de controle, Ministério Público, TJ, Tribunal de Contas, mas também, e esse é o mais importante, muito reconhecido pelo povo mais pobre da Paraíba. Deputada, seu nome foi envolvido na questão dos filtros de barro, né, que possivelmente é superfaturado. Como é que está essa situação? Essa situação já foi resolvida? Não passou apenas de uma denúncia vã? Como é que está essa situação? Nos fale sobre ela. Eu costumo dizer que quem tem boca fala o que quer, né? Todas as minhas contas elas foram aprovadas no Tribunal de Contas do Estado, né? Foi uma maldade e uma perversidade que fizeram, eu não diria não apenas comigo, mas com o povo da Paraíba, porque nós executamos a política de construção de cisternas, levamos cisternas para toda a Paraíba, né? Um programa nacional, mas que foi executado com muita eficiência, né? Muita qualidade na Paraíba através da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Ao lado disso, quando nós estávamos executando essa política, nós sentimos, quando íamos nas comunidades quilombolas, nos indígenas, quando a gente ia nos ciganos,
né, em várias localidades, vários sítios da Paraíba, onde às vezes, para chegar, muitos carros não chegavam de carro, era preciso ir às vezes de moto, ou a gente mandar a equipe a pé para ir em determinadas localidades. E a gente percebeu que aquela água, ela chegava nas crianças de forma muito barrenta, muito, muito, muito. Então, o que foi que a Paraíba fez? Ao lado das cisternas, a gente começou a sentir a necessidade da compra do filtro, né? Que é uma recomendação da saúde, do Ministério da Saúde, né? Para crianças, idosos, e foi comprado filtros e distribuídos. Esses filtros eram distribuídos, tá? Todo o processo na Secretaria de Desenvolvimento Humano. Cada pessoa que recebia assinava uma ficha, né? Ela assinava que tinha recebido, botava endereço, RG, tudo para poder ter acesso a um filtro de barro, né? Filtro de barro que, à época, custou, se eu não me engano, R$ 25, né? O preço mais barato do Brasil. Então, foi uma tentativa, como tem na política, naquela política que leva à maldade, né? Leva a querer destruir reputações, leva a querer anular o adversário a partir de fake news, né? Que eu fui vítima, né? Mas não apenas eu, o Brasil inteiro está cheio de exemplos como esse, que você tenta destruir o adversário com fake news. Mas, felizmente, o tempo é senhor da razão, e isso aí não tem impacto nenhum, porque, como eu lhe disse, todas as contas e todo esse processo foi amplamente analisado, esclarecido, e eu não tenho problema nenhum com essa questão. Se hoje eu fosse secretária, eu faria tudo de novo em termos de colocar na caneta a prioridade para quem mais precisa. Porque, por incrível que pareça, um filtro tem uma importância imensa para uma família que não tem uma geladeira, que não tem como botar uma água, ter uma água filtrada. Então, o filtro é uma necessidade de primeira ordem para essas comunidades e para essas pessoas. Deputada, a senhora foi denunciada pelo Ministério Público da Paraíba no âmbito da Operação Calvário. O que é que a senhora tinha a dizer à sociedade paraibana em relação a isso? Eu tenho a dizer que eu tenho uma trajetória. Iniciei minha vida política na Igreja Católica, em Sapé, né, com a geração Gen, né, depois numa atuação na Igreja Nossa Senhora da Conceição, aqui no centro da cidade de João Pessoa, com o Padre Dário, Padre Carlos, com Dom Marcelo, enfim, com a Igreja Católica, Dom José Maria Pires, e a minha trajetória inteira, nesse tempo inteiro que eu faço militância política nos movimentos sociais, na universidade, a minha trajetória, quem assina a minha trajetória são as pessoas por onde eu passei, né? Na universidade, meus colegas, professores, meus alunos. Então, o que eu posso dizer é que eu fui vítima de um processo, mais uma vez, se você pegar o processo e tiver a preocupação de olhar, em mais de 10 mil páginas, você vai ver 25 linhas destinadas a mim, e a grande acusação é porque eu fui a deputada mais votada e porque eu faço política, né? Então, é algo que se estranha, porque até hoje eu nunca fui ouvida, né? Não existiu o devido processo legal, né? E o que mais estranha, por que você é criminalizado porque você faz política? Eu nunca pensei que o fato de eu ter uma atuação política me incriminaria. Mas eu tenho uma consciência extremamente tranquila. A Paraíba me conhece, o povo da Paraíba me conhece, né? Quem passa por mim sabe quem eu sou. Minha vida, ela é toda minhas contas, o que eu tenho, né? Então, está tudo à disposição de quem quiser comprovar, né? Olhar e analisar.
Então, para mim, isso aí é extremamente tranquilo. Foi um ato mais político do que qualquer coisa. A senhora se sente perseguida pelo Ministério Público? Eu me sinto injustiçada. Eu me sinto alguém extremamente injustiçado. Porque quem conhece a minha trajetória de vida, quem sabe do meu padrão de vida econômico, sabe que eu jamais faria nada, porque eu tenho um apartamento financiado e um carro, né? Eu sou uma professora da universidade que exercia o cargo de secretária, que teve tanto salário como secretária e como professora da universidade. Eu acho que é só conferir o meu padrão econômico e o que eu tenho. A senhora preside, não sei se preside ou presidiu, não sei se já terminou, é a CPI do feminicídio, não é isso? Está em andamento ainda? Eu presidi a CPI do feminicídio, entreguei a Assembleia Legislativa e o povo da Paraíba aos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, um relatório com mais de 1.500 páginas. Né? Foi um trabalho muito consistente, a única CPI do Brasil que entregou, que teve oitivas ouvindo não apenas todos os poderes, né, porque a gente fez um trabalho a muitas mãos. O Tribunal de Justiça contribuiu muito, Ministério Público, OAB, Defensoria, a Secretaria, Governo do Estado, Secretaria de Segurança, Movimento Social, Sociedade Civil Organizada, universidades. Foi um trabalho muito consistente, que está dividido em três partes. Uma primeira discussão que seria mais sobre o estado da arte, uma discussão sobre o que é feminicídio, né, como ele tem ocorrido no Brasil, no mundo, na Paraíba. Um segundo momento que a gente retrata todo o trabalho que foi realizado, o trabalho da investigação, as oitivas, as plenárias, presenciais online, reuniões que nós fizemos, ouvimos todos os atores sociais, né? Visitamos toda a rede de serviços, fizemos esse trabalho investigativo de comparação, analisando cada processo de 2015 a 2020, né? Desde a lei do feminicídio até 2020, e é a única CPI que ouviu, além de todos esses profissionais e os poderes, ouviu familiares das vítimas. Nós lutamos para que as mulheres que se foram, elas pudessem ter voz através de um pai, através de uma mãe, de um irmão, de um filho, né? E também ouvimos os agressores, os feminicidas, né? Então, a CPI tem esse valor muito grande, né? E nós chegamos a diversas conclusões desse processo investigativo. Por exemplo, hoje o feminicídio, a morte de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, ela não se restringe mais aos grandes centros, João Pessoa, Campinas, Souza, Patos, ela está espalhada pela Paraíba inteira. Né? Então, chegou na zona urbana, chegou na zona rural. Né? Nós temos os dados de que cada vez mais mulheres jovens estão sendo, cada vez mais está se diminuindo. Estamos com um probleminha na internet da deputada, já estamos voltando. Mandar um abraço para meu amigo Leandro Lubritita, que está nos acompanhando. Tivemos um probleminha, a gente vai tentar reconectar com a deputada. Mandar um abraço para a Verônica, Izinha, que está nos acompanhando. E se a deputada entra novamente para a gente reconectar a nossa live. Neide, boa noite. Um abraço. Só aguardando a reconexão da
com a internet da deputada, para a gente continuar nosso bate-papo aqui. Estamos tentando uma conexão, mas vai dar tudo certo. O importante é a gente ver se a conexão vai voltar. Oi, Arlindo, teve aí um Pronto. probleminha. Tem problema não, internet é isso. Essa internet é um caso sério. Querido, então, assim, essa CPI ela tem essa consistência, né, de que demonstrar que mais jovens estão sendo mortas. Outro elemento fundamental é o número de órfãos que o feminicídio está gerando, né? Outro dado que nós resgatamos, que a morte de mulheres se dá muito mais pelas armas brancas do que armas de fogo, né? Essas mulheres foram vítimas de feminicídio de pessoas que elas conhecem, que convivem, conviveram com elas, alguém que deveria dar afeto, respeito, né? E que foram as responsáveis pela morte dessas mulheres. Então, é um relatório bastante consistente. Vou fazer questão de enviar para você esse relatório, certo? E no final do relatório, nós tiramos diversos encaminhamentos, né, sugestões, propostas para todos os poderes, né? E a Assembleia Legislativa, nesse processo, ela realizou também um esforço muito grande, aumentou muito o número de leis de defesa e de proteção das mulheres vítimas de feminicídio. Deputado, agora vamos entrar um pouquinho na política. A senhora, junto com o governador João Azevedo, foram eleitos no grande projeto, no que os socialistas chamavam do grande projeto socialista. Quando termina a eleição, pouco tempo depois, há uma ruptura entre João Azevedo e o grande mentor do projeto, Ricardo Coutinho. A senhora diria que o João Azevedo ele traiu o povo paraibano em relação ao projeto, o grande projeto socialista? Eu fui eleita, fui a mais votada da Paraíba, a deputada estadual mais votada da história da Paraíba. Eu fui eleita e me preparei para ser uma deputada de situação, uma deputada para dar continuidade, né, e para reforçar um projeto que o Executivo levaria à frente. Eu estaria na Assembleia, no outro poder, reforçando, né, diversas mensagens que dizem respeito à educação, fortalecimento das políticas públicas para as mulheres, para os indígenas, para os negros, para as pessoas com deficiência, para os sem terra, né, para todos aqueles para quem a política precisa ser um instrumento para mudar a vida das pessoas, né? Então, assim, o rompimento, né, eu entendo não como uma traição meramente a mim, porque todos com quem eu entrei em contato durante o período eleitoral sabem como eu fazia política. Eu falava 1 hora de João Azevedo, de quem era João Azevedo, apresentando João Azevedo, né?
mais do que pedir voto para mim, eu pedia para João Azevedo. Por quê? Porque eu entendia que ele iria dar continuidade a um projeto e a um trabalho que mudou a Paraíba. Ninguém pode negar aqui a importância de programas como o de levar você como professor, né, ciências sem levar os filhos do povo, da rede pública, para estudar na Argentina, estudar no Canadá, estudar em várias partes do Brasil. Isso nunca tinha sido feito na Paraíba. Né? Você tirar todas as cidades do isolamento, 58 cidades na Paraíba, que para se chegar ou se ia por Pernambuco ou Rio Grande do Norte, você morava na Paraíba, e para você chegar na cidade que você mora, você tinha que ir por outro estado. Então, assim, as políticas sociais que foram levadas a curso, né? Então, o que eu posso dizer é que quando o João negou tudo isso, ele não só apenas traiu os seus companheiros, mas ele traiu o povo da Paraíba. Né? Hoje a gente assiste uma crise hídrica muito forte. Hoje você, se for já pelas estradas da Paraíba, você vê a diferença, né, do que foi e do que é hoje. Né? A discussão da educação, o número de escolas que foram construídas, né? O número de escolas reformadas, né? As escolas em tempo integral, tudo na área da política social, que era uma política social com o objetivo de dar dignidade às pessoas, e todo esse processo sofreu uma reversão. Então, eu acho sim, eu tenho certeza, né, que a traição que ocorreu, a deslealdade foi com o povo da Paraíba. E nesse processo a gente se inclui. Só quero lembrar as pessoas que a nossa live ela fica tanto aqui no Instagram, como também depois ela vai ser colocada lá no YouTube, no canal Cipuada Nordestina. E pedir também para que as pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá, se inscrevam no canal. Tem bastante conteúdo sobre política, mas principalmente sobre o Nordeste, sobre a potencialidade do Nordeste, na questão cultural, na questão humana, artística. Então, vão lá, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu agradeço demais para o canal Cipuada Nordestina crescer cada vez mais. E se inscreva, minha gente, se inscreva, porque esse canal é importante. Já tem um número muito grande de seguidores, né? E eu acho, Arlindo, que cada vez mais adquire importância esse trabalho que você faz e que muitos fazem. Porque nós temos hoje um problema muito grande de informação qualificada, informação que retrate a verdade. Né? E que você faz esse trabalho, então isso é muito positivo, porque nós temos hoje uma mídia que se você não pagar, é muito difícil você ter acesso, você ter espaço, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo rádios comunitárias e quando eu vejo blogs e trabalhos como o seu, porque nos dá a esperança de que é possível, sim, fazer levar informação, levar boa comunicação, a arte, a cultura até as pessoas, com a intenção de formar também, formar pessoas, né, para entender todas essas relações, porque o importante na vida é quando a gente se localiza, a gente sabe pensar e sabe diferenciar as coisas. Deputada, como a senhora vê como cidadã, claro, e depois como deputada, como a senhora vê os serviços públicos prestados à população? Eu digo da população em geral. Por onde eu ando, e eu ando muito, porque meu mandato ele só se realiza quando eu estou em interlocução com as pessoas, com a sociedade. Para você ter ideia, sábado eu fiz Teixeira, a cidade de Teixeira, a cidade de Patos, Imaculada. Né? Fui em diversos sítios, assentamentos, né? E por onde eu passo, eu vejo muito retrocesso. Eu vejo as pessoas, a fome campeando de novo, né? A falta de comida, as pessoas querendo se alimentar,
Hoje nós temos 21 milhões de pessoas que acordam e não sabem se vão comer durante o dia, a não ser que elas recebam algum tipo de doação, né? A gente assiste na área da saúde pessoas que fizeram uma consulta, era para ter acesso a um exame e passam quase um ano para poder primeiro fazer aquele exame e depois um tempão para poder receber o resultado, né? Então, eu vejo hoje a educação com uma tarefa e com um desafio imenso, que é o pós-pandemia, né? De como recuperar todas essas perdas do ponto de vista metodológico, pedagógico, que as crianças e os adolescentes tiveram. Então, eu vejo os serviços públicos ainda muito aquém das demandas e da necessidade da população. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu vejo muito sofrimento de pessoas que trabalham o dia inteiro, chegam em casa e às vezes encontram um parente doente, né, queimando de febre e não tem para onde levar, porque um PSF só funciona até 4, 5 horas da tarde, né? Então, os serviços públicos, eles precisam avançar muito. Observe hoje a realidade do Brasil. Nós temos hoje uma desconstrução de todos os direitos do trabalho, né? A quebra geral do que foi constituído desde 1945 em termos de legislação, né, da CLT. Então, o Brasil, eu digo, Arlindo, que ele está no limiar. Nós vamos ter um processo eleitoral agora que será o mais importante da história do nosso país. Nós podemos nos perder como nação, né? Porque o caos está muito grande. É a insegurança, é a intransigência, né? É quebra de direitos, né? Nas políticas, todas elas, toda a política da habitação, você vê qual a importância de uma política como Minha Casa Minha Vida, né? A importância de um programa como Viver Sem Limite para a pessoa com deficiência, para que ela possa acessar a cultura, a arte, o trabalho, a educação. Então, a ausência dessas políticas públicas de forma mais consistente, né, a ausência de um entendimento de que hoje nós não podemos tratar de economia dissociada da discussão do meio ambiente e da discussão das políticas públicas, é algo muito forte e que a gente precisa fazer uma reversão disso tudo para recuperar o Brasil, transformar esse Brasil, e como o Papa Francisco diz, né, um Papa que eu gosto muito, leio muito sobre ele, o que ele fala, que ele diz que é possível sim desejar terra, trabalho e teto para todas as pessoas. As pessoas, o que elas mais querem na vida é a possibilidade de viverem dignamente, de dar um futuro a seus filhos, de ter comida na mesa. Então, é muito triste quando a gente assiste crianças voltando a frequentar sinais, né, rodoviárias, essas crianças enfrentando aí a mendicância e a miséria com tanta força. Deputada, por que a classe política não abraça os serviços públicos, não utiliza o serviço público? É uma boa pergunta, né? A política, como eu lhe disse, ela tem que ter serventia, ela tem que dizer a que veio. A política é um instrumento para os homens se relacionarem em sociedade, né? Para que a gente possa organizar a vida em sociedade e melhorar, né, essa relação entre as pessoas. Então, todas as vezes que a gente não cumpre como parlamentar, e aí eu falo por mim, como parlamentar com os compromissos assumidos e com a boa política, que é aquela em que você diz e faz o que diz, né? A votar contra as pessoas, isso é muito ruim.
né? Isso desmoraliza a política. E não abraçar as políticas públicas, eu acho que é a pior maldade que um parlamentar pode fazer. A senhora contraiu a Covid, né? Infelizmente a senhora curou. E ao sair, ao ter alta no hospital, a senhora teceu elogios ao SUS, né? Fez diversos elogios ao SUS. Porém era num hospital particular. Não soou como, não é uma incoerência a senhora tecer elogios ao SUS no momento que a senhora está utilizando um serviço privado? De forma alguma, porque eu tenho o privilégio, né, de ter um plano de saúde. São poucos no Brasil que têm, a maioria da população não tem. Né? Eu tenho, não pela Assembleia Legislativa, que eu poderia tê-lo, eu tenho como professora, que eu fui uma das primeiras fundadoras da GEAP, que é um plano de saúde coletivo da universidade. Né? Isso não me exime de me preocupar com os que nada têm, né? Daqueles que estão no Sistema Único de Saúde, que precisa ser fortalecido, é um sistema único extremamente importante e que durante a Covid, essa pandemia, demonstrou que se não fosse o esforço de profissionais da saúde e se nós não tivéssemos o SUS, nós teríamos tido 3 vezes o número de mortes que nós temos. Então, eu tive Covid, a morte rondou a minha família. Eu fiquei 12 dias interna, né? E eu posso dizer que durante todo aquele processo que eu estive no hospital particular, eu o tempo inteiro me preocupava e pensava como deve ser difícil para alguém que quer fazer um teste de Covid e não encontra disponível imediatamente. Como deve estar sendo difícil para qualquer pessoa procurar um hospital público e estar lotado, uma UTI. Quando eu saí daquele hospital, eu queria dizer isso às pessoas. Eu queria dizer que mesmo eu estando no hospital privado, tendo tido o privilégio, né, é fundamental que a sociedade, todos entendam a importância do SUS. Né? É interessante você dizer isso, porque no momento que eu saí, eu esperava que os demais deputados saudassem a minha vida, porque ela esteve bem em risco. Né? A morte rondou. Entretanto, um parlamentar utilizou-se de uma fake news, de um vídeo, né? Deturpou o vídeo que eu fiz para poder fazer essa mesquinharia e essa política que é tão feia e tão pequena, que é você se aproveitar para poder diminuir a outra pessoa. Ao ir em busca da reeleição, qual será o seu discurso para convencer a sociedade paraibana que é merecedora de permanecer na Casa Epitácio Pessoa? O meu discurso é o de sempre, é de que meu mandato é um mandato que ecoa muitas vozes, ecoa a voz da educação. Quero aproveitar aqui para insistir com o governo do Estado da necessidade dele cumprir o compromisso que ele assumiu de a cada ano realizar concurso público. Seriam 4.000 professores, só teve um concurso, 1.000, e até hoje não chamou todos. Existe uma luta muito grande ainda de quem fez o concurso e não foi chamado, né, que é o Chama Mais 1.000, professores com mestrado, doutorado, especialização e que querem a oportunidade do governador chamar, eles foram aprovados. Então, o meu discurso vai ser reforçar, né, ecoar, dizer que reafirmo a necessidade de um mandato que vem dos movimentos sociais, das lutas, para ecoar a voz da educação, a voz das crianças e adolescentes, dos direitos humanos, das pessoas com deficiência, né, de todas as bandeiras que visa resgatar direitos e ampliar as políticas públicas. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço na Assembleia, elaborando leis, insistindo para que o Poder Executivo ele
governe para quem mais precisa. Porque eu costumo dizer, Arlindo, que política tem que ser como a casa da gente. Eu tenho 2 filhas, mas se uma adoecer, eu dou mais atenção àquela. Então, a política, quando eu digo que tem que ter serventia, é que tem que entender que se o cobertor for curto, se não der para a gente contemplar todos, contemple logo a quem mais precisa. Contempla quem está com fome, com frio, com necessidade de acessar essas políticas públicas. Então, meu mandato é esse. Eu sou a única deputada estadual no Brasil inteiro com deficiência. Somos 25 milhões no Brasil. Na Paraíba, 1.045.000. Então, não é possível que só tenha uma professora lá naquela Assembleia. Uma professora com deficiência. Então, eu estou indo para a luta para defender ideias, defender projetos, fazer o bom debate e ajudar o futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a reconstruir esse país. Qual será seu maior desafio nessa eleição? Se reeleger, eleger Ricardo Coutinho, veneziano ou Lula? Meu maior desafio é eleger um projeto, é fazer com que os paraibanos entendam que é preciso eleger um outro projeto para o Brasil e para a Paraíba. Um projeto que permita reversão de todas as perdas dos direitos trabalhistas, um projeto que defenda o Estado democrático de direito e um projeto que alie meio ambiente, economia e políticas públicas consistentes para o Brasil. Né? Então, acho que o maior desafio é fazer essa interlocução, fazer o bom debate, o bom combate e enfrentar aquilo que vai ser muito forte nessa eleição, o poder econômico. Né? Essa será uma das eleições mais caras da história do Brasil, para deputado estadual, federal, presidente, senador, e fazer com que essas eleições possam ser o momento de colocar o Brasil a limpo, de ter debate de ideias. Né? Então, o maior desafio é fazer dessas eleições uma eleição que coloque o Brasil a limpo, que debata projetos e debata ideias, que não aqui a gente discuta o que significou o obscurantismo, o atraso, o ataque à ciência, a destruição de todas as conquistas sociais. E eu estou muito firme e forte nesse propósito, por isso que eu não paro, é o dia inteiro discutindo. Eu quero é debate, eu quero é discussão de ideias. Eu costumo dizer que eu não tenho inimigo, eu tenho um adversário político. Eu não combato pessoas, eu combato ideias. Deputada, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa, mas antes de terminarmos, nós temos aqui o momento cipuada. Eu digo uma palavra, uma frase, e a senhora de uma cipuada só também responde. Vamos lá? Vamos sim. Um lugar. Paraíba. Uma tristeza. A preconceito. Uma alegria. Ver que o Brasil pode mudar. Um arrependimento. Ter apoiado João Azevedo para governador da Paraíba. Ricardo Coutinho. Um dos grandes políticos da Paraíba, um quadro político. João Azevedo. Alguém extremamente desleal. Lula. O maior líder político da história do Brasil. Bolsonaro. Fake news. Operação Calvário. Uma injustiça e ausência do Estado democrático de direito. Um sorriso. Papa Francisco. Um abraço. Um abraço em todas as mulheres da Paraíba que lutam Família. por dias melhores. Família. A família, eu posso dizer a minha família e por quem eu tenho uma honra grande e uma dívida grande por tudo
que me apoia, por tudo que fez por mim. Futuro. Futuro, esperança. Futuro, a certeza que dias melhores poderão vir. Em que ou em quem daria uma cipoada? Em quê? Em quem ou em que daria uma cipoada? Eu daria uma cipuada no neoliberalismo e no fascismo. A vida? A vida é para ser vivida. Ela esfria, esquenta, aperta, afrouxa, como diz Guimarães Rosa, mas o que ela quer da gente é coragem. Deus? Deus, Sim. razão de tudo. Cida Ramos, a professora. A resistência, luta e determinação. É assim que eu me defino. Deputada, eu quero agradecer demais essa nossa conversa, né? Quando eu entrei em contato, em nenhum momento as pessoas da interlocução pediu para pautar perguntas, as perguntas foram feitas por mim, em nenhum momento disseram assim, tem que fazer essa pergunta ou não fazer essa pergunta. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade e fique à vontade para as suas considerações. Eu quero primeiro agradecer a você. Você fez questões muito qualificadas. A melhor coisa da vida é a gente poder expressar o que a gente pensa. É a gente poder fazer o bom debate. E quando ele é verdadeiro, quando ele é respeitoso, ele só traz coisas boas. Eu vejo aqui Rosa Nunes, né, que discorda de mim, que tem todo o direito de discordar, mas eu tenho todo o direito de expor o que eu penso. Eu acho que o importante, Rosa, na vida é a gente não se esconder, é a gente expressar com verdade o que a gente sente, né? E o que eu procurei fazer aqui foi o bom debate, a boa discussão. A gente nem sempre agrada todo mundo, mas uma coisa na vida que a gente não pode ter é coragem para dizer o que a gente pensa e para que a gente possa sempre expressar a nossa verdade, que certamente pode não ser a de todos, mas é uma verdade que pode provocar o bom debate. Obrigado, deputada Cida Ramos. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Um Arlindo abraço aí a Caboclo. todos vocês. E obrigada, Arlindo. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui